Irmãos, portanto, passemos para o momento da palavra em nome de Jesus. Eu queria meditar convosco nesta manhã, assim como foi domingo passado, salvo engano. Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. 1 João, capítulo 3, vamos ler o capítulo inteiro. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, está escrito assim: Aleluia. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Todo aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedimos recebemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Louvado e agradecido seja Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome. Abençoa Deus nessa manhã. Quero lhe agradecer pelo culto até então. Quero lhe agradecer, meu Pai, pela vida da Nilda, do Caleb, da Radassa, do Jorge, que estão entre nós. Se eu posso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoar, que este culto continue sendo uma bênção, em nome de Jesus, verdadeiramente ele venha subir diante de ti com aroma suave, as tuas narinas, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Leva as nossas mentes cativas à tua vontade, ao teu santo trono, em nome de Jesus. Que nós possamos aprender de ti nesta manhã, que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Que os teus anjos nos acompanhem e que Satanás seja completamente repreendido das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para sentar.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, papai, tu és fiel, maravilhoso. Glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Meus irmãos, eu gostaria, nesta manhã, inclusive só antes de começar, a pregação do domingo passado, eu não sei se falou com os irmãos, mas engraçado, quando nós pregamos, muitas das vezes Deus fala com nós que estamos falando. Verdade. E a pregação do domingo passado foi uma pregação que me impactou, sabe? Porque eu falei muito daquilo que eu vivo, como eu oro, e procurei passar essa experiência para os irmãos, né? E verdadeiramente essa é uma das minhas maiores ânsias e expectativas com cada um de nós aqui. Porque uma verdade, meus irmãos, é que se nós orarmos, o inferno não poderá conosco. Se nós orarmos, nós vamos pedir as coisas ao Senhor e Ele nos atenderá, porque nós estaremos fazendo a sua vontade, como diz a palavra aqui, e lhe seremos agradáveis em nome de Jesus. Se nós orarmos, nós teremos a força para ser verdadeiramente cristãos em nome de Jesus. E assim como o nosso irmão Zenito diz, assim como Jesus morreu por nós, na cruz sofreu tanto, nós sofreremos por Ele também, por amor a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria nesta manhã, em nome de Jesus, se assim Deus me der graça, responder uma pergunta de muitas pessoas. Eu não sei se alguém aqui tem essa dúvida ou essa pergunta, mas é algo muito corriqueiro e muito comum por aí. Se nós pesquisarmos em fóruns, como nós estamos às vezes pastoreando a igreja, os gabinetes pastorais, os colegas, muitas pessoas vêm até as pessoas e fazem essa pergunta. E qual é a pergunta? Pastor, será que eu sou salvo? Pastor, será que se Jesus voltasse hoje, eu haveria de herdar a eternidade? Será que Jesus me levaria ou ficaria aqui? Pastor, será que eu conheço verdadeiramente a Deus ou não? Pastor, será que eu verdadeiramente me converti? Será que eu estou enganando-me a mim mesmo? Ou eu verdadeiramente tive um encontro real com Cristo? Há muitas pessoas, meus irmãos, que têm esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento. Elas têm dúvidas, têm medos, têm incertezas, têm inseguranças. E elas lutam, e elas não queriam ter essas inseguranças no seu coração, nas suas mentes, mas elas têm essas dificuldades. Às vezes passam anos como cristãs, anos indo à igreja, cumprindo todos os rituais, fazendo toda a sua religiosidade, fazendo tudo aquilo que o pastor, que a igreja manda, mas a dúvida continua ali no seu coração, por mais que ela lute, por mais que ela tente, por mais que ela queira, ela não consegue tirar aquela dúvida, aquele medo no seu coração, que ela talvez nem consiga explicar. Mas ela sente que há algo errado, que ela não tem ideia do que é, porque ela acredita que está no caminho. Há muitas pessoas que têm dúvida, meus irmãos, que se Jesus voltasse hoje, se ela haveria de ser verdadeiramente salva e iria herdar a bendita eternidade. Mas como nós resolvemos isso? Como nós descobrimos se nós estamos verdadeiramente no caminho do Senhor, e se Ele voltasse agora, nós haveríamos de estar com Ele para sempre, ou até mesmo pior, se nós morrêssemos nesse momento, será que nós iríamos ser aceitos diante de Deus? Porque em verdade vos digo, cabe ao homem morrer uma única vez, depois da sua morte vem o juízo. Quando nós morrermos, quando nós abrirmos os olhos mais uma vez, nós compareceremos diante de Deus. E aqueles que cometeram bem serão recebidos na eternidade, mas aqueles que cometeram mal serão, em nome de Jesus, infelizmente, condenados eternamente. E é como vos digo várias vezes aqui, e não canso de me repetir, as coisas que acontecem aqui em outras igrejas, quando o Evangelho é proclamado verdadeiramente, são as coisas mais importantes na vida de um homem. Porque aquilo que nós tratamos aqui são de coisas eternas em nome de Jesus. Nós não estamos aqui buscando bens materiais, coisas deste mundo, prosperidade. Somos completamente avessos à teologia da prosperidade. Nós estamos aqui buscando um bem eterno em nome de Jesus. Tesouros que não perecerão, que o ladrão não pode roubar e a traça não pode correr. Porque por mais que nós possamos conquistar neste mundo, se nós morrermos hoje, tudo haverá de ficar. Mas sabe, a única coisa que permanecerá é o nosso relacionamento com Cristo em nome de Jesus. Aleluia, é verdade. É os tesouros que nós conquistamos na terra com o Senhor. Os tesouros que Ele guardou e Ele vai manter firme o nosso depósito até aquele grande dia em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E aí naquele grande dia, meus irmãos, ou no dia da nossa morte, os carros, as casas, os bens, os estudos, o conhecimento, como o irmão Carlos diz, a teologia, todas essas coisas passarão.
E a única coisa que Deus quererá saber é se nós observamos os seus mandamentos verdadeiramente ou não, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diferentes igrejas, meus irmãos, elas têm diferentes perspectivas ou diferentes respostas para essa pergunta. Há igrejas que dizem, inclusive foi a igreja na qual eu me converti, inclusive, ela diz, não vou citar o nome da denominação aqui, mas a igreja na qual eu me converti, alguns membros mais radicais, digamos assim, eles diziam que quando você aceitava Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus, independente de uma transformação, independente de uma mudança de vida ou não, você está salvo, você permanece salvo, e nada pode tirar aquela salvação que você conquistou, porque você professou a Jesus diante de toda a igreja, né, em nome de Jesus. Aleluia. Basicamente o que eles dizem, né, que se você vier aqui à frente e professar a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, a sua salvação está garantida. E alguns mais radicais chegam a dizer, inclusive, que mesmo que você, depois de ter aceitado a Jesus, passar a viver novamente uma vida de pecado e podridão, você continuará salvo e herdará a eternidade lá no fim. Aleluia. Glória a Deus. Acho que o irmão Carlos iria fazer um pastor dele chorar, né, irmão Carlos? Faço. Vai dar poder e o próximo palavra. Eles creem, meus irmãos, que se você dizer uma vez na sua vida que você aceitou Jesus, nada mais vai tirar a sua salvação. Mesmo que você se perca, mesmo que você cometa todo tipo de atrocidade, ele chega a proclamar que Deus ele não vai arriscar o nome das pessoas do livro da vida. Há igrejas que creem assim, firmemente desse jeito. Eu lembro que eu debati demais esse assunto com algumas pessoas, mas quando a pessoa é convicta em um determinado assunto, muito difícil ela mudar. Há outras igrejas, por outro lado, que acreditam que elas mesmas são a própria salvação. Há igrejas que dizem que talvez pouco importe a forma como você vive, mas aquilo que é relevante é que você esteja lá, vivendo os rituais, vivendo a religiosidade, fazendo aquilo que eles acreditam. Ou seja, aquilo que salva, meus irmãos, não é a sua vida com Cristo, o novo nascimento, a experiência pessoal que você teve com Ele. Aquilo que salva é a placa da igreja na qual você está. Há várias igrejas assim, que eles amarram a salvação a si mesmos. É engraçado, até conversava com o nosso irmão ali, um tempo atrás, mas sabe o que eu acredito? É que o Senhor Jesus, o Evangelho, ele não é limitado por paredes. Pouco importa a Santa Igreja Evangélica, pouco importa a denominação. O homem ele pode estar no meio da floresta amazônica, encontrar um pedacinho das Escrituras Sagradas, ler, conhecer, se arrepender, passar a viver aquele pedacinho que ele teve contato, e ele vai sim ser salvo porque ele confiou no Senhor Jesus. Mesmo que ele nunca congregue em uma igreja. Não há igreja no mundo que salve o homem. Quem salva é Jesus Cristo, independente das paredes. Até porque a igreja não são as paredes, a congregação, a denominação, a assembleia. A igreja somos nós em nome de Jesus. Aleluia, é verdade, Pai. Se o homem for firme em Deus, mesmo que ele não congregue mais, seja por qual for o motivo. Me lembro do testemunho de Ellen Berrani, não sei se os irmãos ouviram falar, mas ela, eu não lembro agora, acho que era Burkina Faso que ela morava, e ela foi presa por proclamar o Evangelho. E ela sofreu terrivelmente, não vou entrar no detalhe aqui agora, todo o sofrimento dela, mas ela sofreu terrivelmente nas mãos dos militares. Ela passou anos presa em um container, pegando fogo, vomitando, passando mal, sendo torturada, humilhada, chutada. E ali não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha denominação, não tinha nada disso. E ela continuou servindo a Deus. E ela evangelizava os soldados, evangelizava as pessoas que estavam ali, impactava as outras pessoas em nome de Jesus. Mas não tinha igreja, não tinha nada disso. E ela continuou firme no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nos salva não são as denominações, é Jesus Cristo, independente das paredes, em nome de Jesus. E há outras religiões também que dizem que o que salva o ser humano são as boas obras, as belas obras que nós praticamos. Eita glória, é verdade, papai. Só que na verdade quem nos salva, meus irmãos, como eu já disse aqui, não são as nossas obras. Não é o nosso mérito, não é aquilo que nós fizemos, como o nosso irmão Zenito disse agora há pouco. Quem nos salvou foi a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, porque Ele sofreu para que nós tivéssemos vida e vida abundante, verdadeira, nele, em nome de Jesus.
E Ele nos salvou dos nossos pecados. E Ele nos salvou das más obras em nome de Jesus. E Ele nos salvou para que nós vivêssemos a sua vida. E a partir do momento que nós somos salvos de verdade, nós vamos passar a viver as obras dEle, viver como Ele viveu, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Esses 3 posicionamentos estão errados. E muitas vezes, meus irmãos, há pessoas, voltando à questão da dúvida, há pessoas que têm dúvidas se elas foram salvas ou não. E a gente poderia, irmão Carlos, simplesmente chegar para essas pessoas e dizer: repreende essa dúvida. Essa dúvida é coisa do diabo. Não tenha dúvida, não tenha medo, você está salvo sim. E rejeite toda dúvida, toda aflição no seu coração. E é verdade. É verdade que muitas dúvidas que nós possamos ter podem vir de fato do diabo. Mas e se não for? E se for Deus colocando a dúvida no nosso coração porque nós estamos errados? E sabiam que Deus pode colocar a dúvida em nós? A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas Deus pesa os corações. Se Deus não colocasse dúvida nos nossos corações, nós não veríamos ateus se convertendo, não veríamos católicos se convertendo, não veríamos budistas se convertendo. Essas pessoas um dia, elas tiveram dúvida se estavam no caminho certo ou não, porque elas se dedicaram tanto àqueles caminhos nos quais elas estavam, mas houve uma dúvida no seu coração. Elas sentiram que alguma coisa não estava certa. Elas sentiram que elas precisavam mudar de alguma maneira em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo tão perigoso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, salvo engano, Ele disse que no fim dos tempos haverão muitas pessoas que chegarão diante dEle naquele grande dia e dirão: mas Senhor, não fomos nós que fizemos tantos milagres, não fomos nós que profetizamos, não fomos nós que expulsamos demônios, não fomos nós que fizemos tantas coisas em Teu nome. E o Senhor Jesus vai voltar-se para ele e vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, Jesus. O único grupo cristão que hoje se enquadra nessa descrição que Jesus deu é o grupo evangélico. Aleluia. Isso quer dizer que há muitos dentre nós que estão enganados. E que talvez em algum momento o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, colocou a dúvida, questionou os caminhos daquela pessoa. Está dizendo: meu filho, você não está no caminho certo. Meu filho, esses milagres talvez não venham de mim. Meu filho, você precisa mudar. Meu filho, você está sendo avarento. Meu filho, você está sendo um mercenário na casa de Deus. Meu filho, sua confiança não está em mim. Meu filho, você está indo na igreja, não por mim, mas sim para parecer para os outros. Não por mim, mas porque seus pais te colocaram na igreja e você está simplesmente continuando ali. Meu filho, você nunca me encontrou de verdade. Eita, Deus é forte. Fala a Deus. Às vezes Deus, Ele coloca dúvida no nosso coração. Às vezes o nosso próprio espírito está sentindo falta de Deus. E aí fica aquela aflição, aquela angústia, aquele vazio no nosso peito. E nós sentimos que há algo de errado. Glória a Deus. Aleluia. É como a Escritura nos diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, salvo engano: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, nos analisar cotidianamente. É verdade. Será que nós estamos verdadeiramente no caminho? Será que nós estamos verdadeiramente fazendo o que é certo diante de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Será que se quando nós comparecermos em juízo diante dele, Ele vai nos rejeitar, como em Mateus capítulo 7, ou Ele vai dizer para nós, voltar-se para nós dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Glória, 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 aleluia, Deus. Tu és fiel, Às Pai. vezes a dúvida, meus irmãos, às vezes talvez o sentimento de que há algo de errado na sua fé, na sua vida, né? É Deus te dizendo que há algo precisa mudar. É verdade. É Deus te dizendo que se você morresse hoje, você não haveria de herdar a bendita eternidade. Eita, Pai, é forte, meu Deus. Às vezes é essa a verdade. E aqui, 1 João, capítulo 3. O apóstolo João, sempre com as suas belas palavras, ele nos traz aqui a resposta para tudo isso. Glórias a Deus. Ele nos mostra como nós podemos ter certeza. E Ele nos mostra que não são as boas obras que nos salvam. Ele nos mostra que não são as placas, as denominações que nos salvam. Ele nos mostra que não é com a língua que nós somos salvos, simplesmente dizendo que nós aceitamos a Jesus. Ele nos mostra ao longo de todo esse capítulo quem é aquele que verdadeiramente pode ter confiança em Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 1.
vede que manifestação de amor nos deu, Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós o somos. E quem são os filhos de Deus, meus irmãos? Ele discorre ao longo de todo este capítulo, mas basicamente ele diz que os filhos de Deus, eles são reconhecíveis por algumas características. São homens e mulheres que não pecam, homens e mulheres que amam-se a si mesmos, homens e mulheres, quando veem os necessitados, eles se ajudam em nome de Jesus. Homens e mulheres que venceram a iniquidade, venceram a maldade. Aleluia. Homens e mulheres, como diz aqui no último versículo, aleluia, que o Espírito Santo que Ele nos deu permanece em nós, em nome de Jesus. Aleluia. E aqui Ele nos diz, glória, glória, glória a Deus. Versículo 19, depois de discorrer sobre todas essas coisas, todas essas características, dizendo sobre aquele que não peca, aquele que ama, aquele que verdadeiramente obedece os mandamentos do Senhor, ele diz, versículo 19, nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, se o nosso coração vier a nos condenar. O apóstolo João está dizendo aqui, meus irmãos, que se o nosso coração nos condenar, nós podemos ter tranquilidade em Deus quando nós estamos vivendo como ele descreveu aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho dúvida se eu sou salvo. Meu irmão, você tem obedecido os mandamentos do Senhor, você tem vencido o pecado, Glória a Deus. você tem amado o seu próximo, você tem ajudado o necessitado, você tem vivido a justiça, você tem guardado os mandamentos do Senhor, e como nós pregamos aqui já, aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é amado pelo Pai, e se for amado pelo Pai, o Pai virá e fará morada em nós, em nome de Jesus. Essa é a vontade do Pai, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Que nós tenhamos os seus mandamentos, vivamos a sua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui ele diz, versículo 18, não amemos com palavras e nem com a língua. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que o que define que um homem é salvo, o que me define como salvo não é porque eu estou pregando aqui, se eu falo bonito ou não. O que define que um homem é salvo, uma mulher, não é a irmã Maria que canta belamente ou não. Aleluia, glória a Deus. Não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Aleluia. É isso que o nosso Senhor quer, ações e em verdade. Glória a Deus. As nossas palavras e a nossa língua não valerão de nada se nós não vivermos a verdade. Aleluia. Aquilo que verdadeiramente nos define são os nossos frutos em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é o que nos define. Glória a Deus. Se nós vivemos o Evangelho, Grande Deus. se nós observarmos os mandamentos de Deus, se nós não pecarmos, se nós amarmos os nossos irmãos, se nós ajudarmos os necessitados, se nós observarmos os mandamentos dele, se nós tivermos o Espírito Santo, nós podemos tranquilizar os nossos corações. Amém. Aí mesmo que haja dúvida, mesmo que haja incerteza, aí sim nós podemos ter paz, porque pela nossa vida, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, nós veremos que estamos verdadeiramente servindo a Deus, e toda dúvida será dissipada, e o nosso coração não vai mais nos condenar, porque nós teremos paz em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas meu irmão, eu quase finalizando as minhas palavras, se talvez você hoje que nos ouve sente dúvida, sente medo, sente incerteza, se você não tem certeza hoje que Cristo vive em ti e que se Ele voltasse hoje você haveria de herdar a bendita eternidade, e você não vê esses requisitos do apóstolo João na sua vida, talvez você deva valorizar a dúvida que há no teu coração, porque talvez seja Deus te dizendo que você precisa mudar, que você precisa se transformar, que você precisa colocar o teu joelho no chão, como a irmã Teresa dizia agora há pouco, e clamar a Deus pela sua libertação em nome de Jesus. Para que você olhe para si mesmo e se veja como uma árvore frondosa, que venha frutificar muito, que os passarinhos venham em nome de Jesus a fazer os seus ninhos em você, que os necessitados venham comer dos frutos que você der em nome de Jesus, e que todo aquele que precisar possa contar contigo em nome de Jesus. Deus, aleluia. Que o aflito neste mundo calorento e terrível, quando ele passar por ti, ele possa encontrar uma sombra, um alento e um refrigério em nome de Jesus. Aleluia. Os verdadeiros servos de Cristo, que é aquele que verdadeiramente ama a Deus, Aleluia, Deus. não é aquele que fala, Aleluia. mas é aquele que o obedece em nome de Jesus. Amém.
Eu já vos disse muitas vezes, quem ama de fato a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Glória a Deus. Não é aquele que sente um arrepio, não é aquele que se emociona quando está no culto, não é aquele que está no culto todo dia. Quem ama a Deus é quem obedece os seus mandamentos. Se quiseres, pois, reconhecer que um homem é verdadeiramente servo de Deus, vede, pois, como ele anda, e aí, pois, reconhecereis o servo do Altíssimo em nome de Jesus. Deus os abençoe. Se houver alguém com dúvida aqui ou que nos ouça em nome de Jesus, que Deus possa, talvez, dissipar toda dúvida se vier do diabo. Mas se for Ele colocando a dúvida no teu coração, porque Ele quer uma mudança, um verdadeiro encontro contigo, que Deus, em nome de Jesus, te abençoe, te dê força e você venha ter verdadeiramente um encontro com o Senhor e ser salvo. Nós já fomos salvos dos nossos pecados. Nós estamos sendo salvos dia após dia, libertos continuamente das nossas maldades. E haverá de chegar o dia em que receberemos a plenitude da salvação, quando nós, enfim, sairmos deste mundo, recebermos um corpo incorruptível do nosso Senhor e permanecermos para Ele para todo sempre, na eternidade, em nome de Jesus. Este é o fim e o objetivo da nossa fé, estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. As paredes cessarão, as denominações acabarão, até as línguas acabarão. Mas a presença dele será para sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a pôr-se em pé, vamos orar para encerrar a palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus. Glória. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, apresentar nesta hora a minha vida e a vida de cada um daqueles que estão presentes. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, se houver alguém entre nós que ainda tem dúvida, que ainda tem medos, ainda tem incertezas, que não sabe se foi salvo ou não, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, dar força, dar vigor, em nome de Jesus, que verdadeiramente esta pessoa, Pai, possa se reconhecer como servo de Deus, porque vive a tua palavra, obedece os teus mandamentos, vive a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Então, dá força, Deus, em nome de Jesus, para a mudança, e que o nome do Senhor seja engrandecido, que toda a prisão do diabo, todo engano das trevas sobre a vida de quaisquer um de nós, seja repreendido agora em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus, nos fortalece e nos dá a graça de vivermos o teu evangelho em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, podem sentar. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espero que nenhum de nós tenhamos dúvida, mas se tivermos, corramos atrás do Senhor para saber o que fazer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.